Aí, Fernando. Muito bem. Hoje, Doc, nós vamos falar eu que quero começar, Fernando, porque hoje eu tô feliz pra caramba. Você tá feliz e também porque nós vamos falar de um assunto que ou você já teve... Ou vai ter. Ou tá tendo. Ou está tendo. Ou tá tendo agora. A gente convidou hoje o meu amigo que estudou comigo, da minha turma da faculdade, o Alexandre Sadal Yutaka, que é um cirurgião ortopedista especializado em coluna. Passou dos 50, meu amigo, se a coluna não doeu ainda, calma que já vai doer. Essa dor que eu tô falando é a dor nas costas. 80% da população do mundo vai ter alguma coisa nas costas. Ou já teve, e a gente vai entender como prevenir, como cuidar, como lidar com esse problema. Bem-vindo. Bem-vindo, Sadal. Tudo bem? Muito obrigado ao convite. Eu acho que é uma oportunidade enorme de conversar com o meu amigo Fábio, conhecer também o Fernando. Eu sempre via no Bem-Estar. Que legal. É um prazer estar aqui. Muito legal falar sobre um tema que, na verdade, é o meu dia a dia de trabalho, né? Que é a dor lombar. E nessa idade, 50 a mais, é cada vez mais prevalente, né, Fernando? Sim. Cada vez mais. Você sabe que nós vamos chamar aqui o Alexandre de Sadal, porque ele tem o nome brasileiro Alexandre, o nome japonês que é Sadal, e eu conheço ele por Sadal, então vai ser Sadal. Sadal. O que é a queixa mais comum do indivíduo com mais de 50 anos quando ele chega no teu consultório? Você olhou lá, falou, fulana da Silva lá, qualquer pessoa, 50 anos de idade, você já sabe o que esperar? Muitas vezes sim, né? Sim, em geral, com o tempo e com a experiência, você já começa a entender em 5 minutos de conversa qual que é o padrão esperado de dor do paciente, né? Porque a lombalgia, a dor nas costas, é só um sintoma, isso tem que ficar bem claro, não é uma doença, é só um sintoma, que pode estar relacionado a inúmeras coisas, inclusive aos desgastes da coluna. Então, o que eu mais vejo no meu consultório, por incrível que pareça, é ansiedade e depressão relacionada à dor. Então, os pacientes vêm, obviamente, com algum problema que eles viram numa ressonância magnética, no exame, ou que conversaram com um amigo, mas grande parte do que eu atendo é dor. E isso tem muito a ver com perfil de vida, como a pessoa se cuida, como está o status mental dessa pessoa. Então, grande parte do que eu faço é reconhecimento disso e separar o que é doença da coluna e o que é a doença da alma, do corpo. A questão da dor das costas, as costas têm muita simbologia com o lado emocional, né? É aquela expressão, eu carrego o mundo nas costas, eu senti esse peso nas costas, eu segurei nas costas, né? Total. E em geral, eu começo a minha consulta, Fernando, conhecendo hábitos dos pacientes. E eu pergunto muito um pouco da coluna na fase inicial. Eu pergunto como que é o sono, se ele faz exercício, se está tudo bem com a vida dele, quais são os hábitos, o que ele faz, né? Porque isso tem muito a ver com que, no final, eu vou indicar o paciente de tratamento, quando não é um caso grave de coluna, né? Obviamente. Então, conhecer se ele dorme bem, me dá uma ideia se ele é ansioso ou não. E eu não sei se você passou por muitos médicos, por muitas consultas, né? Mas tem algumas situações no consultório onde o paciente ele sente a sua privacidade muito atingida. Você tem que tomar muito cuidado para não entrar muito rápido em temas como depressão e ansiedade, senão o paciente ele cria um bloqueio de cara em você e você não consegue tirar nenhuma informação de qualidade dele. E uma coisa que eu aprendi com o tempo é que os pacientes falam muito bem das medicações, sem nenhum problema dele. Então ele fala que ele toma antidepressivo, mas ele passa muito mal quando ele fala de depressão, ansiedade. Então, eu pergunto da medicação de depressão, como eu estou perguntando de antihipertensivo ou medicação para tireoide, e o paciente fala numa boa, mas isso já me deu a informação que eu queria. E eu estou buscando sempre esse perfil que a gente fala do peso nas costas, o quanto de peso ele está carregando nas costas e quanto isso está influenciando na dor dele. E, obviamente, eu vou procurar também problemas específicos de coluna, mas eu te diria que a grande parte de dores lombares simples não estão relacionadas necessariamente ao que a gente encontra na ressonância magnética desse paciente no exame. Interessante, muito, né? Interessante. Muito interessante. E você falou um pouco de dormir, e eu queria te perguntar, para nós que temos 50 a mais, se existe algum ritual para dormir melhor em relação ao colchão, em relação à preparação do sono, para ajudar na saúde das costas e da coluna. Boa. Assim, em relação à
a experiência do sono em si, eu não sou o maior especialista nisso, Fabinho. Eu posso falar para você da parte postural. Mas, em geral, o sono tem muito a ver com ritual, né? Com o perfil da pessoa também. Em relação ao colchão, que é uma queixa... Colchão e travesseiro, acho que são uma coisas queixa bem muito importantes, frequente, né? Tem poucos estudos que comparam os colchões, assim, o colchão mais duro, o colchão mais mole. Mas tem 2 estudos que comparam colchões muito duros, moles e intermediários. E os que performam melhor são os intermediários. Não são nem muito duros, nem os muito moles. O problema do intermediário é que é um espectro muito grande, né? Você pode ter um pouco duro, mais duro, intermediário. Mas o que eu aconselho para o paciente é que ele compre um colchão de boa qualidade, que tenha uma resiliência boa, que ele volte à posição original, não fique deformado muito rápido, e que ele não mude muito o padrão que ele usa normalmente. Quer dizer, se ele está habituado com um colchão intermediário mais macio, que ele mantenha o padrão. É muito comum você ver pacientes que falam assim, eu viajei, fui para um hotel e o colchão era uma porcaria, eu era muito mole, eu fiquei com dor nas costas, tal, e em geral é uma mudança de padrão. Porcaria, mas não, era uma mudança de padrão. É uma mudança de padrão. E a altura do travesseiro? O travesseiro ideal talvez seja aquele que te deixe com uma coluna mais alinhada. Aí o problema é que quando você tem um padrão de dormir mais de lado, ele é um pouquinho mais alto, quando você dorme mais de barriga para cima, ele é um pouquinho mais baixo. Mas muita gente tem um sono muito agitado e acaba mudando muito durante a noite. Então é difícil encontrar um travesseiro, mas para quem tem mais de 50 e já tem desgaste, o que eu diria para você é que quando você acostumar com o seu, pode ser de R$30 ou de R$1.000. Compra uns 3 para que se estragar você tem o outro. Se você for para o Four Seasons de Nova York, você vai querer usar o seu de casa velhinho e onde você está adaptado. E é isso, é a recomendação. Eu não peço o paciente ter grandes gastos com colchão ou com travesseiro, porque a evidência disso é muito baixa, Fabinho. E por que isso? Porque a gente fica focado muito em temas de postura, postura de trabalho e não foca no que é mais importante, o que realmente tem evidência, né? Quando a gente fala de medicina e evidência científica, você tem evidências muito fortes, que têm um impacto muito grande na sua saúde ou naquele tema, e coisas que têm impacto pequeno. O que tem impacto muito grande para a saúde, para diminuir dor lombar ou cervical, atividade física, controle de estresse e ansiedade. Colchão, postura, travesseiro, tem um impacto muito pequeno. Então você pode mudar isso, mas você tem que usar... A pergunta não ia ser boa, porque era assim, tem uma posição melhor para dormir? Essa era a minha próxima, aí eu ia dar chance... Não que esteja errado, Fábio. Veja, eu falando que tem um impacto que não é tão grande, mas obviamente tem um impacto. Então, talvez a pior posição seja dormir de bruços. Você está sempre com o pescoço torto, mas de lado ou de barriga para cima não tem grande diferença. Você pode dormir em qualquer uma dessas posições. E o que acontece é que, com relação à postura, de mudança de hábitos, atividade física, tem um componente aí que a gente já falou outras vezes aqui, que é a obesidade e a dificuldade até de alguns médicos de especialidades diferentes, até de cravar um diagnóstico. Nessa conversa inicial que você falou tão bem sobre ela, é preciso ter essa abordagem também, né? A obesidade está muito relacionada com dor na coluna, né, doutor? Sim. Mais do que a obesidade, o sedentarismo, Fernando. E a obesidade está relacionada... Vai chegar lá, né? Vai chegar lá, exatamente. Né? Então, você tem razão, só que hoje, para você conseguir abordar esses temas, e eu convencer o paciente que ele tem que fazer atividade física, cuidar melhor da cabeça, eu tenho que gastar um tempo grande com isso. Eu tenho que convencer o paciente, fazer ele entender, praticamente dar uma aula de dor para ele durante a consulta. Isso demanda tempo e hoje, em geral, né, na prática médica que a gente vê, existe um predomínio muito grande da queixa-exame, e a parte de exame físico, da conversa com o paciente, fica um pouco de lado dentro da consulta. Queixa, exame, remédio. Exatamente. Esse é o padrão e esse não é o padrão que serve para dor. Em geral, você não está fazendo um tratamento de boa qualidade se você aumentar o número de ressonância magnética que você faz para a população. Isso não é aumentar a qualidade de vida e saúde da coluna dos pacientes aqui. Mas o que é bom para a coluna? Caminhar, andar, correr, nadar? Excelente pergunta. Excelente pergunta, é uma pergunta recorrente também. Fernando, atividade física regular é o que eu preciso. Alguns pacientes vêm e eles associam o histórico de dor dele ao fato de, por exemplo, ter tido uma dor depois de uma corrida ou depois de fazer um levantamento de peso. Eles deixam de fazer uma atividade física ou aquela que eles gostam por medo da crise de dor, né? Então, a atividade física, o importante é a regularidade.
em nível amador, recreacional, não importa qual atividade física você queira fazer, faça. Não tem um exercício que seja especificamente melhor para a coluna do que outros. Mas tem pior. Por exemplo, Por exemplo, jogar golfe, andar a cavalo. não, aí que tá, não tem, Fábio. Se você não está fazendo isso de maneira profissional, eu tenho alguns estudos já de bastante qualidade que já mostram, olha, pacientes que correm não têm maior incidência de problemas da coluna do que sedentários. Pacientes que nadam, pacientes que fazem musculação, ciclismo, eles não têm mais problemas na coluna. Você deve fazer, pode fazer. Não tem problema em relação à atividade. Talvez tenha muito mais a ver com a intensidade e a forma do que com o esporte. Você fala assim, natação vai um mito. Natação é bom para a coluna. Mas se você nadar estilo borboleta em nível profissional, a incidência de problemas na região lombar é enorme. Então, a natação não é necessariamente excelente para a coluna. Agora, se você faz isso em nível recreacional, atividade física, você pode fazer atividade de natação, assim como correr, fazer bicicleta, sem nenhum grande problema. O seu hobby, que é andar a cavalo, ele não piora mais a coluna do que outras atividades físicas. Entendi. Agora, pelo lugar que dói, e já dá para cravar um diagnóstico? Mais para o meio, mais na cervical, na lombar? Não dá, Fernando, não dá. Como eu falei, é só um sintoma de dor. E a dor, ela não tem nenhum tipo de objetividade de mensuração. Como é que você mede dor? Não tem unidade de medida. Então, embora a gente peça para dar uma nota para a dor, né, de 0 a 10, que dá uma sensação de objetividade, o seu 5 é diferente do meu 5, que é diferente do 5 do Fábio. Então, a dor é só um sintoma e a localização, ela, por exemplo, na região lombar, a dor pode vir da coluna, ela pode vir do intestino, ela pode vir do sistema gerento-urinário, ela pode vir só de estresse, ansiedade. Então, você não consegue, só com a localização da dor, quando ela é central, né, que a gente fala, na região lombar, localizar o problema. É diferente quando você tem um padrão de irradiação para a perna ou para o braço. Porque nosso sistema neurológico, ele parece uma fiação elétrica de uma casa. Cada ramo vai para um lugar específico do corpo. Então, vou dar um exemplo bem simples. Se o paciente ele vem com uma dor cervical, dói aqui para a escápula, irradia aqui para o braço, e vem para o polegar, eu já sei que ele está falando de uma raiz específica, que é a sexta raiz, eu consigo identificar. E aí, com o exame físico associado, você identifica o nível e o problema. Agora, quando é só dor lombar, fica muito difícil você dar um diagnóstico específico. Explica para nós. Eu aprendi com você isso na faculdade, nós dois como alunos. Depois se especializou. Mas todo mundo quer saber o que é uma hérnia de disco. É uma coisa que todo mundo fala, não, eu tenho uma hérnia, que eu vou ter que operar, não vou ter que operar, fiz ressonância. Mas o que é, de fato, uma hérnia de disco? Então, a nossa coluna ela tem 3 funções: sustentação, mobilidade e proteção às estruturas neurais. Tá? Para ter mobilidade, você precisa ter peças móveis no sistema de sustentação. E essa peça móvel é o disco que fica entre vértebras. Então, é uma estrutura que parece um chiclete babalu, né, que a gente conhece bem. É um disquinho, uma almofadinha de couro, com uma gelatina dentro. E ela que deforma e permite mobilidade da coluna. Com 25 anos, ela começa a desgastar. Todo mundo. Todo mundo, na média. 25 anos, o desgaste da coluna se inicia. Essa parede do disco começa a ter microfissuras e entre 40 e 60 anos é a fase mais comum. Essa fissura pode romper e esse conteúdo de gelatina vaza e faz uma saliência que pode ou não causar problemas, Fábio. Mais ou menos 40% da população vai desenvolver uma hérnia de disco no decorrer da vida. Mas a incidência muito menor vai ter problema com essa hérnia. Então, a hérnia de disco é esse miolinho do bubalu vazando para fora do disco. Isso aí. Essa é a hérnia. Só isso. E algumas vezes ela dá sintoma e outras não. 40% das pessoas vão desenvolver uma hérnia, uns 3 a 5% vão desenvolver sintomas relacionados à hérnia. Todo mundo fala assim, eu tenho uma dor lombar e aí eu tenho uma hérnia de disco. E minha dor é por causa da hérnia de disco. Isso é uma queixa comum. Mas não. A maior parte é assintomática, só é um problema quando essa saliência, ela comprime um nervo que está passando ali atrás da coluna. E aí você tem a dor irradiada para a perna. Na região lombar, ela vai pegar os ramos finais ali da medula, que formam um nervo que é chamado ciático. Então, a dor ciática, a hérnia de disco é a principal causa da dor ciática, que é a dor irradiada para a perna. Então, se eu cutuco o nervo
que cuida da minha mão, eu vou sentir uma dor ou um formigamento na minha mão. O problema não está aqui, o problema está lá no começo do fio, Sim, se for no braço, na verdade está aqui no pescoço. no pescoço. Mas Exatamente. se for na perna, Se vai for na estar na lombar, altura vai pra relativa perna. para onde saiu esse fio. Exatamente. Então eu vou sentir um sintoma na mão, mas meu problema vai estar No pescoço. no pescoço, onde começou Uma aquele compressão. fio que vai enervar aquela mão. Exatamente. E tem dói, muita- né? E dói, né? Nossa Dói senhora. demais. E sabe qual que é o desespero do paciente? Como é que você avalia um problema? Qualquer problema. É de acordo com o conhecimento que você tem sobre o tema. É assim que a gente avalia qualquer coisa. E o conhecimento que o paciente tem sobre o tema é dor, mais grave, menos dor, menos grave. E o raciocínio dele está correto. Só que essa intensidade de dor, como não é mensurável, ele não tem relação com gravidade. Aí o paciente tem aquela dor que ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele vai para o hospital, no pronto-socorro, toma morfina, a dor não melhora. Ele fala, pronto, morri, agora acabou minha vida. Que é uma dor realmente insuportável. Em alguns Incapacitante, casos. né? Incapacitante. Incapacitante. E com muitas dúvidas também, outra expressão, o famoso bico de papagaio. Né? Muitas dúvidas com relação ao que é de fato, né? Vamos lá. Vou tentar... Vamos ver se eu consigo explicar de maneira bem simplificada. Assim, quando você começa a desgastar o disco, ele fica instável. Aquela região que teve o desgaste fica instável. O seu corpo, para corrigir essa instabilidade, ele tenta aumentar a base de sustentação. Então, se eu tenho uma base estreita, ele simplesmente aumenta a base. Ele cria uma saliência de osso em todas as direções para aumentar a base de sustentação, para estabilizar a região. Qual que é a porcentagem de pessoas que vai desenvolver um bico de papagaio? 100%. Todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, mas todo mundo vai ter o bico de papagaio. O bico de papagaio normalmente não é a causa de dor. A causa de dor relacionada à coluna é a instabilidade daquele segmento. Tá? Ele só é um problema. Então a leitura que eu faço é assim: onde tem o bico de papagaio existe instabilidade, existe um problema. Quando ele é realmente um problema? Lembra que eu falei que tem a coluna protege as estruturas neurais? Tem um canal de passagem similar a um conduíte, onde a gente passa a fiação elétrica. Essas saliências que são formadas, elas podem invadir esse canal vertebral e comprimir esses nervos. Quando isso acontece, estreita o canal de passagem, chama isso de estenose, né, do canal, só que não dá dor nas costas, isso dá dor irradiada. Então o bico de papagaio, quando é um problema, ele causa dor irradiada. Se for na lombar, para as pernas; se for no pescoço, para os braços. E não dor nas costas. Então, dor nas costas é a da instabilidade. Então o bico de papagaio é uma deformidade na vértebra tentando encontrar um equilíbrio. É isso. O corpo vai fazendo Sabe quando você anda projeções pra descalço tentar e a achar o pele vai equilíbrio. ficando mais grossa? Essa pele mais grossa é para compensar a carga. O bico de papagaio é para compensar uma instabilidade. Não é um grande O problema. próprio calo. O calo, exatamente. E todo mundo isso vai mesmo. ter? Todo mundo, sem exceção. Tipo, a gente com 50 a mais já deve Já ter tem, um por tá aí. cheio, né? Totalmente. Se você pegar uma ressonância dos dois, e minha também, que estão na mesma faixa, a chance da gente já ter bico de papagaio é ao redor de 70%, 80%. Sim. E o que fazer nessa hora aguda da dor? Até, naturalmente, antes de procurar um médico, aquela dor que, né, falamos que 80% da população do mundo tem. É o gelo, é água quente, massagem, tem algum tipo que resolve? Boa. Acho que o mais importante é você entender a gravidade, né? Porque como o paciente fica muito assustado, é entender o quando é grave ou não. E para isso a gente fica atento a sinais de alerta relacionados à dor. O sinal de alerta normalmente é um sinal de que existe alguma compressão de uma estrutura neural, o nervo está comprimido, ou então de alguma situação que a gente realmente precisa atuar. Por exemplo, um paciente que tem um histórico de câncer começa a ter uma dor nas costas, é um sinal de alerta. Um paciente que está com dor nas costas e febre, ele pode ter uma infecção na coluna, né? E outras são dores irradiadas para a perna. Então, quando eu tenho uma crise de dor lombar, primeira coisa, saber se isso é grave ou não, se não tem irradiação. O segundo é entender que a maior parte dessas crises passa de maneira espontânea em até 3 semanas. 3 semanas com dor é bastante. Você falou de uma Não. displicência aí, 3 semanas, hein, Fernando? Vai ficar 3 semanas sem conseguir... Não estou falando que você não tem que fazer nada. Você vai tomar medicações para dor, você pode fazer massagem, calor. Mas, assim, uma coisa é você estar numa situação muito grave e o paciente acha que ele não vai sair daquela situação,
Outra coisa é o paciente que tem a dor, mas ele sabe que é o vai problema de levando. solução. Você vê o sujeito, ele parece uma vírgula, assim, anda torto. Mas o que é? Tá Então, com dor. de uma maneira geral, a dor mais forte, ela precisa ser procurar um serviço de saúde, não necessariamente ortopedista de coluna, pode ser um serviço de emergência. Pode ser um clínico. Mas se você for, por exemplo, em alguns lugares da Austrália e na Inglaterra, se você tiver uma crise de dor lombar sem o sinal de alerta, você vai fazer um screening na porta do pronto-socorro, você não vai passar nem no médico. Você vai parar na enfermagem, ganhar medicação para dor e falar assim, olha, não é grave, espera. Depois você vai no serviço médico, vai passar por um médico para ter essa avaliação. Mas aqui no Brasil, não. A gente passa no pronto-socorro, recebe a medicação e o desespero e a urgência é a intensidade da dor. A gente tenta mitigar a dor com medicações, na verdade. Mas você ia falar, massagem, que tipo? E quente ou frio? Gelo ou calor? Em geral, o calor é mais confortável para essa fase inicial. Mas não tem diferença entre o uso de calor ou frio, é o que te dá mais conforto. Isso é o mais E a importante. massagem? A massagem tem pouco efeito nessa fase inicial, mas pode Vale a pena aquelas estraladas de coluna toda? Eu tenho meio pavor disso. De fazer Crack. Não, peraí que eu vou instalar tua coluna, você vai melhorar. Crack. E aí? Não tem muito problema, desde que não tenha sinais de compressão. Pode ser feito. A quiropraxia pode ser utilizada. Não pode ser feita por curiosos, na verdade. Você não pode fazer o mesmo tratamento para todo mundo, para qualquer problema. Mas um bom profissional, ele reconhece quando existe a irradiação ou um quadro neurológico, ele não dá esses trancos. Mas se você pegar curioso, um japonês, que eu conheço um japonês, faz massagem, que não tem nenhum tipo de formação específica, existe algum risco de você ter lesão. E no Hospital das Clínicas já pegou, acho que 4 casos de pacientes que ficaram tetraplégicos com manipulação cervical. Mas isso porque era um paciente que já tinha um problema. Devia ter uma estenose já no canal. Já tinha uma estenose, foi fazer uma manipulação num caso que não deveria ser feita manipulação. Essas quick messages, aquela cadeirinha de aeroporto ali. Aquela lá é para relaxar Nossa, o eu músculo. lembro, no Brooklyn, aqui em São Paulo, tinha acabado de chegar, tava com uma dorzinha nas costas. Eu fiquei umas 4 semanas torto depois dessa massagem rápida. Pode Um acontecer. japonês também. Tá vendo? Eu não confio em japonês necessariamente. E a acupuntura? A acupuntura funciona, Fabinho, para dor aguda. Pode ser utilizado com alguma evidência, assim. Pode ser utilizado, mas tem que entender que serve só como uma medicação analgésica. Não está tratando a causa do Exatamente. problema. E tem mais uma questão também relacionada a esses cremes à base de cânfora. Tem algum que de fato funciona? Não, o que acontece é que alguns estímulos, eles são competitivos com a dor, Fernando. Então, quando você toma uma pancada, é um estímulo natural você ir lá e apertar a região. Quando você faz uma pressão, o estímulo de pressão, ele compete com o estímulo doloroso e dá uma sensação de melhora. A mesma coisa vale para esses cremes, para essas pomadas. O que vale mesmo é a massagem ali que você está passando. É a massagem, calor o da mão, cuidado, isso cuidado. ajuda. Sim. Mas isso, se você tomar um copo d'água por 3 semanas, você sai da crise também. Não fizeram nada. Exato, mas é isso mesmo. O cara com dor nas costas. Aí, 3 semanas tem uma boa notícia. A boa notícia é que vai passar. A má pode notícia comprar. é que vai levar 3 Você pode semanas. comprar Você fala- vários cremes. Você fala assim, filho da puta, mas é muito pior se você utilizar dessa situação e começar a fazer mais procedimentos. Eu entendi Porque perfeitamente o você que você tá pode falando. A causar ignorância, junto com qualquer doença, faz mal. Então, a boa informação, ela faz bem. Exato. Mas 3 semanas é É bastante. demais, não tô falando que eu deixo os pacientes 3 semanas com dor. Claro que Você usa a medicação, você tenta aliviar e abreviar esse período, mas não é necessariamente grave, isso que o paciente tem que entender. Porque, às vezes, com 3 semanas, se alguém que esteja mais mal intencionado vai fazer um monte de exame, um monte de procedimento, um monte de aplicação, um monte de coisa. Pode vai lesar se o paciente. aproveitar dessa situação e ganhar muito mais. Dor nas costas tira a qualidade de vida, né? É muito, Não, é muito difícil. desagradável demais. Agora, eu queria falar da cirurgia, que também é toda rodeada de dúvidas, medos, preconceitos. Já foi pior, né? Sim, sem dúvida. A cirurgia, ela está, como regra em geral, indicada para os casos onde eu tenho compressão da medula e seus ramos. Uma hernia de disco comprimindo e causando déficit motor, um estreitamento de canal ou grandes instabilidades. Mas a cirurgia de coluna é exceção à regra para dor. Não deve ser utilizado como está sendo feito. Em geral, você também. espera esfriar o processo para operar? Não. Quando você tem um quadro que precisa de uma cirurgia, Fabinho, só tem uma indicação de urgência. Tem que operar correndo, assim.
Se você tiver uma compressão tal da medula que você perde o controle do xixi e do cocô. Chama síndrome da caldequina. Exatamente. É a única urgência. Você tem que fazer isso em 12 horas, senão o paciente nunca mais recupera o controle da urina e das fezes. É uma urgência. Chama-se síndrome Da caldequina. É porque o final da medula, ela, durante o seu desenvolvimento embrionário, ela para de crescer e o osso continua. Então, é como se os ramos fossem puxados para dentro da coluna. E o final dela parece uma cauda de cavalo. E aí chama caldequina, os ramos terminais. Então, a compressão dessa caldequina, a parte final controla a bexiga e controle de fezes também. Então, uma compressão muito grave leva a uma anestesia da região perianal e também o perda de controle de urina e de fezes. Como é que o médico vai ver que está acontecendo O isso? cara chega e fala, não estou controlando a urina e as fezes. Tem que ser uma pergunta ativa, na verdade. Qualquer paciente com dor e radiação, você tem que perguntar. O médico tem que perguntar se existe essa alteração. E se existe alteração, buscar um especialista e fazer um tratamento. Você lembra que eu te mandei um paciente assim uma vez? Você operou de urgência, eu lembro direitinho. A urgência que nós estamos falando é na hora, pode esperar, hora. tipo amanhã? Não. Se morrer o nervo, não volta mais. Senhor. Deu jejum, opera. Se você deixar mais do que 48 horas, a chance do paciente recuperar o controle normal, beira o zero. Tem que ser, é a única urgência, Fernando, não tem outra urgência. Todo o restante de cirurgia, talvez um déficit de força muito importante, ou trauma, você precisa operar rápido também. Mas urgência é a caldequina. Por dor, quem manda na velocidade do tratamento é o paciente. Por dor, o paciente ele pode esperar, se ele souber que a história natural da hernia é boa, ele pode esperar, desde que esteja confortável, relativamente confortável para ele, porque a evolução normalmente é boa sem operar, mas ninguém precisa ficar aguentando muita dor. Ele pode operar precocemente para tirar a dor. E aí você consegue hoje fazer com cirurgias muito pequenas essa retirada da hernia. Eu enfrentei uma crise terrível há uns 6 meses, muito grande. Fui para o hospital, o médico me olhou, deitei na máquina, me virou assim um pouco, olhou. A dor era tanta. Aí ele olhou, falou assim, ok, pode levantar. Eu falei, como? Como é? Eu não vou levantar mais. Eu não vou levantar mais, não tem jeito mais. Aí ele Como é que você teve a crise? conversou. Então, eu acho que eu estava com a minha filha nas costas, andando de cavalinho, colo gigante. Acho que foi isso. Mas depois eu comecei a fazer pilates. E melhorou e resolveu, assim, enormemente, 100%. É isso mesmo que você está contando. O pilates é uma das profilaxias, é recomendado? Já tem. O pilates já tem evidência, já tem trabalho mostrando que melhora, assim, a qualidade e diminui a dor na coluna. Então deve ser feito, pode ser feito. Então, vamos aproveitar a pergunta do Fernando e falar assim, o cara de 50 a mais ou menos, o que a gente pode fazer para diminuir a chance de ser aquele velhinho carcundinha ou para ser aquele cara que volta e meia está com dor na coluna? Quais são as medidas que contribuem para você ter uma coluna saudável no decorrer do fim da... não vou falar fim da vida, Fim né? da vida rolou, tá Fim da longe. vida, não, até o fim da vida. Até o fim da vida, né? Quer dizer, envelhecer com a coluna boa. Manter-se ativo fisicamente é o principal. Cuidar dos seus hobbies é outra ideia boa. E se livrar de gente chata, talvez seja a terceira mais importante. E sair da dor de cabeça, Fábio. Depois de uma certa idade, uma coisa que eu decidi é aceitar convites de gente que eu gosto, fazer as coisas que eu gosto. E isso me tira muita dor de cabeça, me tira muita atenção, a dor do peso, né? De fazer coisas que você não quer fazer, ou sair de um lugar que você está insatisfeito, né? Tem pacientes que me procuram em algumas fases da vida. Alguns colegas nossos de turma me procuraram só no mestrado e no doutorado com dor. Nunca mais. Outros pacientes vêm, empresários, vêm com dor e insatisfeitos com o trabalho, insatisfeitos com a vida, com a família, vêm com dor na região cervical. E isso é o mais comum no consultório privado, é isso. É o estresse, né? A É o gente, estresse, frequentemente, eu e o Fernando, né, Fernando? A gente se flagra com isso. O quanto o estado mental, o quanto cultivar boas coisas, relações humanas, pode interferir no sono, na menopausa, na coluna, na dor no pé, lembra? Claro, claro. Não tem um lado de dentro, lado de fora, saúde mental e saúde física. É tudo junto. É uma coisa só. Vocês que estão trabalhando e entrevistando tantos médicos, tantas pessoas ligadas à saúde, provavelmente vocês já perceberam que no final das contas, quando você quer falar de prevenção em saúde, para coração, para pulmão, para diabetes, para coluna, não muda muito a história. É fazer ginástica, se alimentar bem, cuidar do serve para tudo, serve para tudo.
Mas quando a gente mas- fala de coluna, a gente está falando de um eixo estrutural que precisa de alguns cuidados para nos manter em pé, literalmente, né? Não precisa puxar, né, a mala da esteira com um braço só, assim, de uma vez. Precisa Então, carregar é o sobre fio. isso que eu ia falar. Então. Posturas Eu já ali. adivinhei o que você ia falar. Não, eu ia falar sobre o celular. Como é que hoje isso está atrapalhando diagnósticos até... Tem um estudo que a cabeça baixada Aumenta a carga. aumenta a carga, Verdade. quase uma melancia, pode chegar ao tamanho de uma melancia. Uns 30 quilos de carga a mais, você coloca, fica nessa postura. Por isso que o paciente vem perguntando assim, qual que é a postura que eu devo trabalhar no escritório? Eu tenho que comprar uma cadeira? Eu falo assim, olha, mexa-se. Não fique parado 6 horas na frente do computador. Levante, ande um pouco, mexa-se um pouco. Talvez essa seja a melhor postura. E em relação ao celular, isso está causando alguns problemas na região cervical de dor, né? Em crianças também, assim? Criança, você vê meu filho, às vezes eu pego ele, larga isso aí, tira dele, diminua a hora que ele pode usar um equipamento eletrônico. E na mão também, no dedo, especialmente nas articulações do polegar, de tanto mexer. Então, meus amigos da mão estão com pacientes com dor do celular. Tem o Sato, né? O Matheus era meu sócio. Matheus Sato, maravilhoso. Exato. Era meu sócio na Especialista em clínica. mão, né? Exato. Mas, doutor, as pessoas não conseguem ficar sem o celular, né? Não dá. Eu estava falando do Pilates, ontem eu estava na aula de Pilates, semana passada, cara, no intervalo de um exercício para o outro, a menina vai lá conferir a mensagem. Eu tava esperando o namorado mandar uma Não. mensagem. Não consegue, as pessoas não conseguem. Poxa, Mas dá você um sabe que estão tempinho. inventando agora um óculos que você não precisa nem mexer mais, né? Você vai ver o celular aqui. Quando você quiser ver o mundo, você bate aqui, você vê o mundo. Quando você não quiser mais, você bate aqui, vai ver a tua tela. Não vai bater nunca mais para deixar de ver, só vai ficar vendo. Só vai ficar vendo isso. É um mundo Mas virtual, é isso, né? vai acontecer isso. Você vai fazer assim, você vai ver o caminho do carro assim, e vai te avisar, e não sei o quê. Você não Imagina vai mais como é ver. que vai estar essa desconexão, né? Vai ficar todo mundo meio zumbi, assim, né? Olhando. As O que você pessoas tá vão se olhando? encontrar, mas não vão se ver, É. porque o óculos vai estar no modo celular. É uma coisa doente, né? Eu acho doente. Ô, Fernando, você falou da crise de dor que você teve. Você, assim, é que não foi o seu caso, mas eu tenho alguns pacientes que eles criam um comportamento de dor. Já ouviram falar nisso aí? Por exemplo, o paciente ele abaixou para pegar um peso na academia e entrou em crise. Esse sujeito, às vezes, se ele for muito ansioso, ele nunca mais abaixa para fazer isso por causa do medo da intensidade da dor. E se isso aconteceu durante a atividade física, eu tenho pacientes que viram sedentários ou param de fazer Ou atividade tipo física. uma agorafobia, uma fobia de Cinesiofobia. Cinesiofobia é outra coisa que a gente Fobia do movimento. do movimento. E toda a evidência leva para a gente se movimentar e diminuir dor. E o paciente que às vezes entra em crise, por isso que eu gasto muito tempo falando, não é grave. Pode mexer sua coluna, ela aguenta desaforo. Não tem por que você ficar parado. Não foi porque você teve um movimento que te desenvolveu uma crise que você vai ter de novo necessariamente. Então tem que mexer, não pode ter medo do movimento. E cinesiofobia é um dos grandes problemas em pacientes mais ansiosos que tiveram uma crise de dor assim terrível na coluna. Você sabe, Fernando, um dia eu estava em Campos do Jordão com o Cadu, e o Cadu teve uma dor no pescoço brutal, de início súbito, e não conseguia mexer o pescoço, chorava. Ele era menor, acho que tinha, faz uns 2, 3... Foi antes da pandemia, acho que faz uns 3, 4 anos. E aí a gente trouxe ele para o Sadal ver, e ele teve aquela contratura, lembra, Sadal? Não lembra de ter visto o Cadu? Então eu queria que você falasse um pouco de uma criança com uma dor nas costas abrupta, uma coisa assim. Criança é um capítulo diferente, Fabinho. Criança, em geral, não tem muita dor. É mais difícil a criança ter dor. Então, em criança e adolescente, a chance de você precisar de um exame de diagnóstico é muito maior. Porque, em geral, a criança não é usual para a criança ter crise. Então, quando ela tem, a gente investiga mais. A gente vai atrás mais de alterações de imagem, fica preocupado com outros sinais neurológicos. Então, criança é um capítulo à parte. Ela precisa de mais investigação. Diferente de um adulto com 40 anos, que teve uma crise ao abaixar, não tem radiação, a preocupação com esse paciente em termos de gravidade é muito menor. Criança não, a gente fica mais atento. Sempre. Atento, né? Muito mais atento. Agora, você falou, né, que as pessoas perguntam, eu preciso de uma cadeira nova, como é que eu trato a postura? Porque o mundo corporativo, de uma forma geral, tem a famosa ergonomia, né? Sim.
que hoje é uma das palavras da moda, né? Tem toda uma questão aí, um direcionamento para você sentar, os pés posicionados ali, a mão no teclado, distância da tela. Mas quando a gente hoje também divide o tempo do trabalho em casa, tem um conforto ali que acaba sendo desajeitado também, né? Piorou muito na pandemia a história do home office, né? Os pacientes se queixam muito mais. E ainda existe o home office. Ainda Começou não, a trabalhar parcial. na mesinha de centro, sentado no Exato. sofá, porque a mesa de jantar está ocupada pelo filho fazendo lição. E, em geral, trabalhando mais do que trabalhava. A nossa amiga Mariana Ferrão, que trabalhava no Bem-Estar com o Fernando, e que a gente conhece bem, ela tinha uma cadeira de trabalho que era como se fosse uma cela, lembra? Era uma cadeira com rodinha igual, só que em cima era como se fosse uma cela de Solto, cavalo. né? Trabalhava... Você sentava, não tinha encosto, e era a forma mesmo de uma cela. Então você sentava... Falaram para estribo. Mariana que aquilo era ótimo. Não, eu vou perguntar para ele se é ótimo ou não. E aí? Eu vou arrumar uma briga aqui, porque... Assim, é aquilo, as orientações são mais simples. Em geral, a orientação é mais Você simples. chegou a sentar naquela cela? Cheguei, mas eu tô Quanto acostumado a tempo você sentar em aguentou cela. Eu sou... Não ficava nem 3 minutos lá, é coisa Desconfortável. super desconfortável. Tem que ser confortável, essa é a resposta. Tem que ser É uma confortável. cela mesmo, tô lembrando, né? Não, mas é uma cela, mas eu tô acostumado a sentar em cela e ficar muitas horas em cima de cela, mas ela trabalhava, então ela tinha que ficar com a postura bem reta, apoiada bem na sala, não tinha estribo, é o pé no chão, porque na cela você ainda põe o pé no estribo, né? E ela tem que ficar numa postura um pouquinho mais usando a Se musculatura. você não o sentar core. em cima do isquio bem sentadinho e ficar reto, você não aguenta, porque você não tem encosto. Você não Não, tem se nada. você tiver que ficar... vamos pensar num cenário que você tem que obrigatoriamente ficar muito tempo sentado. Aí tudo bem, aí talvez sentar no isco, ter essa postura, mas não é o ideal. O ideal é se mexer. Não é o ideal ficar muito tempo parado. É a recomendação que eu mais dou para o paciente. E eles vêm perguntando de qual cadeira que eu compro. A recomendação que eu tento você sempre... gosta. Que você fica confortável e tenha mais ajustes. Interessante isso. Agora, muito interessante também essa investigação da dor, que você tem uma abordagem muito especial para falar sobre ela, porque é conversando, você vai perceber que o paciente está reclamando de uma dor que a causa não é ali física, né? E tem algumas doenças que têm diagnósticos difíceis que normalmente acabam parando aí no ortopedista, eles vão cuidar vão procurar a resposta em algumas clínicas médicas. Uma delas é a fibromialgia, né? Sim. Que reflete também na coluna, reflete no corpo todo, e a causa muitas vezes é emocional também, né, doutor? Pois é, o paciente com fibromialgia, ele é um paciente de difícil tratamento, porque, em geral, é um paciente que ele fica pulando de médico em médico, ninguém resolve o problema muita dele. dor. Sempre sofrendo muito, né? Ele está sofrendo muito. E, invariavelmente, ele vem no cirurgião de coluna. Mas eu gasto um tempo explicando dor para esse paciente. Porque ele vem com mitos, com conceitos, ele associa a intensidade à gravidade e não tem relação. E quando o paciente começa a entender um pouco de dor, que não há tanta gravidade, que ele tem que mudar hábitos para melhorar a dor e que a dor que ele está tendo não necessariamente é por causa de uma lesão, porque esse paciente com fibromialgia, ele vem com um monte de exame, porque já investigaram ele inteiro. Felizmente para ele, quando não tem nada alterado, porque se tiver, a chance de ele ter ganho um procedimento já é enorme. E gastar um tempo educando ele em dor, Fernando, é fundamental para que ele não receba tratamento demais. E tratamento demais em coluna é pedir para ter complicação. E complicação em coluna é um negócio que não tem volta, às vezes. Você não tem como corrigir uma má indicação. Paciente com uma fibromialgia, ele estaria supondo que ele estivesse naqueles 40% do paciente que tem uma hérnia de disco e não tem sintoma, mas ele aparece uma hérnia na ressonância dele. Ele queixa demais, ele vai operar. Resolve operar. E opera, e vai dar a dor um vai resultado. continuar igual e não vai resolver nada e vai ter tido uma cirurgia na coluna à toa. Fabinho, Na melhor das hipóteses, uma cirurgia à toa. Na melhor das hipóteses. Porque se você pensar hoje no sistema de saúde atual, a cirurgia de coluna é um dos principais gastos dos planos de saúde. É enorme, enorme. E, infelizmente, não é necessariamente uma melhora na qualidade do atendimento. A gente tem muito custo e a gente não está devolvendo necessariamente uma coluna melhor ou uma saúde da coluna melhor para a população. Só está aumentando o custo porque tem um procedimento demais. E não reconhecer, com essa história de ficar só na queixa e exame, você começa a operar exame, não o paciente.
E aí o número de procedimentos de cirurgia de coluna, eles não acompanham o número, o envelhecimento e o crescimento da população. E é curioso que são 2 cirurgiões aqui falando com muita ressalva sobre a própria cirurgia, né? O bom Vocês dois, cirurgião, Fernando, eu não vou falar de coluna, mas vou falar de aparelho digestivo. O bom cirurgião é aquele que sabe quando não operar. É o que você mais aprende, na verdade. Porque, com na a verdade, quando você tem a coragem de entender que aquele paciente não vai se beneficiar da cirurgia, é a hora que você está ficando mais maduro. Quando você é muito jovem, você não consegue diferenciar tanto, quer operar Exercer tudo. sua função lá, né? Não só isso, mas você tem esse afã, essa ansiedade, né? Sim. A gente brinca, fala em latim, furor operandi, né? O cara fica louco para operar. Mas depois você começa a entender. O Sadal falou uma coisa muito legal. Eu vou até pedir um minutinho, talvez vou me alongar um pouquinho, mas é o seguinte: quando a gente fala em inteligência artificial na medicina, a gente fala um pouco de uma máquina substituir a gente. Quando um cara chega na minha especialidade com uma gastrite, doutor, eu estou com uma dor em queimação. Se eu estiver atendendo mal, rapidamente, eu vou ter 3 minutos para atender o cara, porque eu estou ganhando mal e porcamente de um convênio ruim. Não estou falando que justifica, mas graças a Deus não é essa medicina que eu faço. Eu vou falar assim, tá com queimação, endoscopia, bloqueador de bomba de prótons, né, omeprazol e tchau. E isso atende em 3 minutos. No caso da lombalgia, tá com dor nas costas? Voltarei. Analgésico, anti-inflamatório, massagem, tchau. É isso. Você leva 3 minutos para fazer isso. Existe hoje uma medicina de inteligência artificial, computadorizada, que pode replicar esse comportamento que já é errado quando ele é feito com gente. Então, óbvio que uma máquina vai fazer melhor isso. Tá com dor nas costas? Ressonância, anti-inflamatório, analgésico e tchau. Tá com queimação? Endoscopia, omeprazol e tchau. Aí diminui o café e tchau. Aí o que acontece? A gente está, de alguma maneira, replicando o que já é ruim. O que a gente poderia usar na inteligência artificial é a gente conseguir pegar nuances que nem sempre o... Mas assim, o que o Sadal falou de conversar, de entender, de se aproximar, de criar um relacionamento para depois fazer o diagnóstico, é o ideal. E é muito difícil de ver hoje em dia, porque as pessoas têm uma urgência, uma pressa, às vezes não estão recebendo o suficiente, às vezes elas, né? Então... Tanto do médico quanto do paciente, né? E dá muito mais trabalho fazer um tratamento, Claro. como vocês estão dizendo. Vamos ver qual é a sua dor. Vamos ver a origem dela. E tentar explicar, sua dor não é na coluna. Aí no final o paciente fala assim, mas o senhor não vai me pedir uma ressonância? O cara tá louco para ganhar a ressonância. Mas quem tem dor tem pressa, né? Tem. Quem tem dor tem pressa. Mas às vezes a dor tem 5 anos de tempo. É uma dor crônica, nem é tão forte. Mas- E aí você mas- vai lá e às vezes eu falo pro paciente assim, eu brinco e falo assim, não fica chateado comigo, eu não vou te prescrever nada agora. Tipo, você vai sair daqui sem nenhuma prescrição, vai ficar chateado. Vamos tomar primeiro o pé da situação para depois a gente tratar, porque aí eu vou conseguir te tratar melhor, né? Num cenário ideal, Fernando, assim, óbvio, o paciente está com dor, ele está sofrendo. Você quer mitigar a dor dele o mais rápido possível. Mas no cenário atual, é uma oportunidade de ele ganhar procedimento. Isso tem que tomar muito cuidado. E que vai virar uma roda que vai girar ali Enfim. sem fim, né? Sem fim. Porque eu ia te perguntar sobre a questão da dor como urgência, sentido de urgência, e associada também à perigosa prática da automedicação. Vai tentar resolver ali. Nós estamos falando de uma realidade comum para muitas pessoas. Tá bom, vai ao médico. Mas é também comum para a maioria. Vou tratar. Você falou do Voltaren, falou do anti-inflamatório. Arruma um tramal. Vai, dá um jeito. Dá um jeito. Dá um jeito. Veja, se você tiver uma crise de dor lombar, você vai procurar... Se você tiver acesso, né? A gente está pensando num cenário que não é comum, né? Assim, ter um acesso aí para um hospital de excelente qualidade. Não é uma situação para uma minoria da população. Claro, claro. Mas se o paciente ele tiver acesso a analgésico simples, ele não está fazendo errado se ele tomar uma Novalgina, um analgésico mais simples. Se ele está com uma crise muito intensa de dor, ele tem que procurar um pronto-socorro. Não tem jeito. É onde ele vai conseguir o atendimento imediato, vai conseguir uma medicação para dor. O perigo de ficar tomando medicação sozinho, especialmente anti-inflamatórios, é a complicação relacionada à medicação que ele vai tomar. Mas E não resolveu. não vai resolver. E não vai resolver nada, né?
E não vai A resolver. crise, nem a medicação resolve, às vezes, Fernando. Você não teve a crise? Às vezes você vai para o hospital, toma morfina, você fala assim, cara, a minha dor não passa. A minha dor não passa. Interna, às vezes, o paciente ele fica 3, 4 dias tomando medicação. E depois de 3 dias ele sai, e depois de umas 2 semanas ele tá bem. Essa é a história natural. Essa é a história média. Mas na hora que o cara tá morrendo de dor, se alguém Claro. propõe para ele uma situação onde Ah. ele vai fazer uma cirurgia, que ele melhora, ele vai embarcar fácil. Fácil. E isso é Porque ele muito... tá- A dor, quem tem dor tem pressa, você falou, né? Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Isso acontece também na doença hemorroidária, tá? Ah, é? Porque o ideal é você esfriar para depois operar, porque a cirurgia fica melhor. Então você esfria a inflamação e você vai operar dali a 15 dias. Frequentemente você ensina o paciente, explica e tal, e fala isso, dali a pouco você encontra o cara e já operou. Por quê? Porque tem pessoas que não deixam passar, falam, eu vou operar inflamado mesmo. A cirurgia fica maior. O risco de você lesar um músculo, de você fazer uma bobagem é maior. Mas dá medo, eu suponho que a pessoa tenha medo de perder a oportunidade. Porque, de fato, quando o cara melhora, ele desiste de operar. Então opera enquanto tá doendo mesmo. Ah, enquanto melhora, Entendeu? desiste de operar. Mas eu prefiro dormir bem do que operar alguém que não precisa. Eu vou Exatamente. fazer uma cirurgia maior. Se você tiver uma hérnia de disco com uma dor ciática muito importante, você só vai operar se tiver caudequina e se tiver um déficit de força muito importante. Por dor, se eu te explicar a evolução natural, se eu gastar um tempo te explicando, a maior parte dos pacientes que tem capacidade de compreender, ele opta assim, eu tô com muita dor, mas eu não vou operar minha coluna se 90% melhora sem operar. Claro. Sem saber, assim, eu tô muito mal, mas, sei lá, em 4 semanas eu vou estar bem melhor e eu consigo lidar com essa dor por 3, 4 semanas, desde que não seja insuportável. Se ele entende e recebe a informação de qualidade, ele opta por não operar. Agora, eu posso me aproveitar dessa situação, se eu quiser, para indicar a cirurgia na fase aguda. Se eu omitir essa informação, eu não estou nem mentindo, se eu omitir a informação da história natural... Tem uma hérnia aqui. Tem uma hérnia, é muito grave, você está com dor, opera, amanhã você está sem dor. E é verdade. Só que assim, toda vez que você opera, você tem uma taxa de complicação, Fernando. E você está acrescentando custo ao tratamento de saúde. A gente falou da questão dos hábitos, falamos do celular, queria falar das bolsas, né? Bolsas que a gente carrega, peso que a gente carrega na vida sem necessidade, né? Isso é uma As coisa. mochilas. A mochila de escola, como é que é da Nicole? É pesada? Não, isso está mudado, isso está mudando, não é tão pesada. Não A é do tão Cadu pesada. é um chumbo, cara. Eu não sei porque ele se eles- organiza mal, não sei o que é, mas é uma tonelada. Mas normalmente a gente carrega mochilas pesadas também, né? Se botar o laptop já fica bem pesada, né? laptop já Para pesa. criança, acho que até 10% do peso, que é bastante. Para adulto também, não? Para adulto, depende. Eu vou pegar uma mochila de 10 quilos, é muito 9 quilos, é muito peso. Não, mas não tem... Não acho que isso vai causar muita coisa além de dor, Fernando. É só a questão da dor. é. Outro dia a gente fez uma matéria falando sobre a carteira no bolso de trás da calça. De sentar em cima de do sentar ciático. em cima. Fica aquele X-Egg Bacon Burger duplo, Advanced, Tabageiros. O cara senta ali e fica ali. Quem que tem que carregar tanta coisa na carteira? Cara, eu não tô usando mais carteira. Não, Agora tá no celular o cartão de Não crédito, uso ninguém mais aceita dinheiro. Tenta pagar com dinheiro alguma coisa. O cara fala, Não dá. não tem troco, qual o cartão? E agora acabou, não vou usar mais. Eu uso uma Pega o carteira celular. desse tamanho, assim, que tem um Mas cartão de crédito. no próprio celular tem a tua carteira de identidade, de motorista. Fabinho, mas eu ando com 2 celulares atualmente. Quer dizer, um eu deixo em casa, aquele banco, e eu ando com o celular. Não sei lá. Mas a carteira, motorista de aplicativo, motorista que dirige muito tempo, faz algum sentido esse desvio aí, Luciano? Faz, porque ele fica sentado numa posição oblíqua, assim, né? Se for muito alto, né? Pode ficar Deve comprimido, doer deve doer, sacrilha, né? talvez. E aquela esteirinha de bolinha que tinha nos táxis? Tem ainda. Aqueles táxis Fusca. Você lembra que tinha o Fusca? Tinha uma cordinha para bater a porta, e a esteirinha de bolinha e o câmbio com um caranguejo. E não tinha o banco do lado, né? Exatamente. O Fusca não tinha o banco do lado. Isso adianta? É muito pouco, Fabinho. Além de ser feio, funciona pouco. Como assim? Isso é um clássico. Mas eu cara, acho não tem nada feio, a ver. É quiche. Agora, você também trabalha com ombro, né? Aquela famosa Assim, bursite? Isso, eu tive formação em ombro também, Fernando, mas tem 10 anos que eu não opero o ombro. Depois que eu comecei a me dedicar à coluna, desde 2000, eu praticamente parei de tratar o ombro, faço só coluna. Tudo de nada, né? Eu costumo brincar, a gente fica tão especializado
que acaba tratando de segmentos corporais. O seu amigo Sato Mão. mão e dedo, né? Exatamente. Muito Está específico, né? segmentado. Tá muito segmentado. Porque o nível de exigência do paciente é muito alto. Então, você não consegue ficar Não muito dá bom pra em você tá- tudo. Não dá pra você estar na crista da onda de Não dá. tudo. Não dá. Sim. Como é que eu vou me Certamente, né? comparar com o Matheus, por exemplo, que faz só mão há 15 anos? E aí tem gente que faz só ombro. Só ombro e cotovelo. Sim. E eu sou Breno, né? Breno Shore, Breno. Beneco. E desde 2000 eu faço praticamente só coluna. E na universidade eu estudava a região cervical C1, C2. Primeira e segunda vértebra na minha linha de pesquisa dentro da universidade. É essa que não pode ter grandes baques, aquela... Nenhuma da pode. piscina. Não, mas aquela do mergulho, do... O mergulho em água rasa é na região, Isso é legal. região Você podia cervical. falar do mergulho em água rasa, é um assunto interessante. Isso existe ainda? A nossa geração de 50 lembra do Feliz Ano Velho, do Marcelo Marcelo Ruiz Paiva, Paiva, né? que é um acidente importante que aconteceu, que marcou muito a vida importante. da gente, né? É muito importante ainda, Fabinho. É mais comum do que a gente pensa? Muito mais comum. As causas principais hoje, no Brasil, acidente automobilístico, quedas de altura, mergulho em água rasa e ferimentos por arma de fogo, né? Tiro. No verão, mergulho em água rasa pode chegar a ser a segunda causa de maior índice de lesão medular. Então, um estudo de ortopedia aqui na USP, né, a gente fazia uma campanha que é evitar mergulho em água rasa, né? Campanha de educação nas escolas. Nos Estados Unidos, eles têm a campanha que chama Feet First, você pular de pé, nunca pular de cabeça. E outra coisa que está relativamente frequente hoje não é em rio, em água escura, é em piscina. Então, cana, você perde um pouco da consciência de proteção, mergulha, não sabe, água transparente, você não sabe exatamente a profundidade, bate a cabeça no fundo Se e mesmo tem se lesão. você estiver com a mão na frente, você não consegue segurar. Não consegue segurar. Você- Então, mergulho em piscina, não só em rios, assim, mas em piscina também, uso de álcool, festa, e paciente com lesão medular. E uma vez lesada, se for uma lesão completa, a chance de recuperação é beira zero. Quando é lesão parcial, ainda recupera, mas total, muito pouco. É muito risco, né? Eu participei uma vez de um campeonato de tênis de cadeira de rodas, lá em Brasília, um Brasil Open, e conversei com vários tenistas estrangeiros, brasileiros também, e passei a semana toda lá, tinha que saber um pouco mais da vida deles, inevitavelmente eles contam por que eles estão usando uma cadeira de rodas. Os motivos são os mais banais possíveis. Queda no banheiro, lutando judô, escorregão, mergulho em águas rasas. É muito... Eu vou contar uma história de uma paciente de um mês atrás. Já era uma paciente que eu acompanhava, tinha algumas alterações na coluna, nada grave. E ela estava na academia, andando na esteira, vendo o celular. Caiu da esteira. Não, andando no celular. E aí ela acabou o exercício na esteira dela e foi sair e do lado tinha uma esteira bem encostada, que ela achou que estava desligada, estava ligada. Ela pisou com o pé direito foi para trás, ela caiu entre as esteiras, fez um chicote e teve uma lesão medular na academia. É um motivo banal. Banal. E sempre é uma tragédia. E ficou, Sempre uma tragédia. Ela paralítica. teve lesão completa? Ela teve uma lesão parcial, Fabinho. Ela caiu, não conseguia se mexer, nem braço, nem perna. E aí tinha uma médica na academia, Por sorte. por sorte dela, fez o transporte e posicionamento dela, levou pro... Posso falar o nome? Levou pro Ciro, né? Claro. E aí já era minha paciente, ela me ligou. Quando ela chegou no hospital, ela já estava mexendo um pouquinho o pé. Eu fiz a estabilização, ela felizmente está controle da mão praticamente normal, a direita ficou com um pouquinho de déficit, mas é isso. É só Ainda tragédia. está em choque medular, ainda pode melhorar mais. Pode melhorar ainda mais. Essa semana que a gente está gravando o episódio aqui, teve uma notícia, uma imagem no Da academia, né? Você da viu que academia, coisa? um aparelho, você viu? Caiu nas costas do aluno. Eu não Um vi. aparelho de... Não, lesão completa, Fabinho. Um halteres? É um halteres? Ele caiu, levantamento de peso. quebrou a coluna, ele ficou A paraplégico. imagem é fortíssima, ele cai e ele fica. Aí fica, não consegue As mexer. pessoas demoram um pouco para ver. Para entender o que está Entender acontecendo. o que estava acontecendo. É isso. E aí a notícia saiu, ele tem menos de 1% de chance de voltar a andar. Quando é lesão completa, A lesão completa, a chance de retorno é baixíssima. Por isso que a prevenção é a única gente tem forma que- realmente de... Então, mas isso é uma coisa importante, porque a academia é um lugar de relaxar a cabeça, de fazer esporte, é um lugar que todo mundo frequenta, mas é um lugar que tem muito perigo.
Você Sim. tem peso, você tem no agachamento um peso muito forte, se você tem máquinas girando a alta velocidade. Eu você acho muito tem- perigoso. Não passo nem perto. Não, o que eu ia É lugar falar de risco. é Não, mas- importante, Não, é não. importante você, muitas orientação, vezes, né? ter a orientação de um profissional de educação física para poder aproveitar o melhor da academia com menos risco. E, óbvio, que você não precisa estar o tempo todo com o personal, mas se você está começando, se você, especialmente com 50 a mais, agora que você... Ah, eu estou sedentário, vou voltar a fazer esporte. Meu, pega um profissional, faça direito, não faça uma lesão. Uma lesão agora com 50 demora muito mais para sarar, você vai acabar não fazendo. Então, procurar um profissional para fazer isso com segurança, né? A história dos lesados medulares aí tem muito a ver com o início da minha carreira, né, Fabinho? Eu procurei ortopedia, sabe, eu entrei muito novo na faculdade, eu não aguentava, no terceiro, quarto ano a gente começou a ir para o hospital, e eu não aguentava ver meus pacientes morrerem. Você acompanhava os pacientes graves na clínica médica, Desde velhinho. cedo você tinha decidido a especializar? Eu não sabia nada. Especialização? Não sabia nada. E aí eu falei assim, vou fazer cirurgia. A gente foi instrumentador cirúrgico para um cirurgião famoso por algum tempo da nossa vida. E eu falei assim, vou fazer cirurgia. Aí depois, quando a gente começou a frequentar o hospital, vi os pacientes morrerem, eu não aguentava. Eu não aguentava ver os pacientes morrerem. Aí eu falei assim, vou fazer ortopedia, porque lá o paciente vem com problema, machuca, resolve, vai embora e tá tudo certo. E o destino me levou, eu fiz treinamento de cirurgia do ombro e cotovelo, né? Junto com o Breno e tal. E no final da minha residência, o chefe da coluna era o chefe da graduação. E como era o preceptor, no final ele me convidou para entrar no grupo de coluna. E eu nem sabia onde era, eu falava, nem sei onde é a coluna, professor. Mas, olha, se você quiser entrar, vai ter que ser na coluna. E eu resolvi aceitar. E eu saí da coluna, saí da clínica médica, porque eu não aguentava os pacientes morrendo, e acabei nos pacientes São lesados. muito graves, que às vezes pode-se dizer até que muitas vezes é pior do que... Não, mas a limitação é incrível. O peso mental pro, É muito forte. Muito assim, o impacto, imagina assim, 90% são homens jovens até 30 anos de idade, que de repente tiveram a sua vida interrompida de certa forma da atividade normal dele. Então, emocionalmente era alguma coisa muito difícil para mim, mas que eu fui depois mais velho, né, aprendendo a lidar. Né? Então, eu tive muito tempo contato com os pacientes. Bom, acho que se tem do que eu entendi aqui nesse papo maravilhoso com o doutor, é que a dor na coluna comum em 80% da população do mundo, ela, na verdade, tem uma investigação também emocional. E eu me lembrei agora da música, né, do Walter Franco, A Serra do Luar. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Coração tranquilo. Se livre de gente chata, faça ginástica, é isso aí, Fernando. Você vê que não cai na história do colchão, não cai na história de sair correndo para operar. Não, né? calma. Calma. Preocupação, sinal de alerta só e caldequina. O restante, tudo dá-se um jeito. Sadal, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Grande Doutor, prazer, boa sorte. Sucesso Obrigado. na jornada. Obrigado pela Que isso. gentileza. Que isso, Valeu. agradeço.